sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Eu sou Ana Paula Fonteboa e neste episódio nós vamos falar sobre birdscaping. Mas o que é o birdscaping? Birdscaping, nós podemos dizer que é um projeto paisagístico que tem como principal objetivo criar ambientes naturais que atraiam os pássaros. Então, fazer desses ambientes refúgios para as aves. Essa é uma tendência no mundo, as pessoas estão cada vez mais interessadas no assunto, têm demandado mais projetos nesse sentido. Além das pessoas, as empresas têm buscado fazer do birdscaping um complemento dos seus projetos ambientais. Então, o que é muito interessante, porque no birdscaping a gente tem uma preocupação muito grande em usar espécies nativas, então cria-se um círculo virtuoso de fauna e flora. E os maiores beneficiados disso tudo somos nós mesmos. Então, essa é uma tendência. Neste episódio, a gente está trazendo uma live super interessante da Cláudia Rodrigues. A Cláudia Rodrigues é uma observadora de pássaros e paisagista. Ela inclusive, já deu uma entrevista para a gente aqui. A gente vai deixar o link aqui para vocês verem, que está super legal a entrevista dela. Essa live foi promovida pelo Avistar. Eles têm um canal aqui no YouTube chamado Avistar Brasil. E eles eles promovem o maior encontro de observadores de pássaros no Brasil. Esse encontro acontece anualmente. Então eu espero que vocês gostem dessa live e tá super legal. Eu acho que vocês vão aproveitar bastante e aprender mais sobre como fazer um jardim interessante para as aves, para ter muitos pássaros ao redor da gente. Bom, gente, vou falar um tema que é pouco explorado aqui no Brasil, mas é muito conhecido lá fora, nos Estados Unidos e Austrália, né? Que são o berço do birdscape. E birdscape não é só chegar ali e plantar uma plantinha qualquer que atraia, não. É muito mais do que isso, né? É você tentar suprir as necessidades das aves, e você acaba não só atraindo as aves, você acaba atraindo a fauna silvestre, né? Borboletas, alguns insetos. Com isso, você acaba criando o quê? Um mini santuário. É assim que eu chamo dessas áreas, né? Eu sou Cláudia Rodrigues, sou paisagista, especialista em birdscape, fundadora da Caburé, que é a empresa que envolve esse tipo de projeto, né? Sou observadora de aves e fotógrafa de natureza. Então, aí vocês vão ver agora algumas fotos minhas mostrando a diversidade que a gente tem de plantas, né? O nosso país, ele é muito rico. Então, nós temos desde de árvores, arbustos, herbáceas, que são atrativas para aves, né? Então, você tem uma infinidade de coisas que você pode desenvolver no seu espaço, né? No seu jardim, e atrair não só isso, como as borboletas também. Quando se pensa em birdscaping, você tem que, para elaborar esse tipo de projeto, você tem que pensar como uma ave. E a ave, ela quando chega em determinado local, ela vai em busca de 4 coisas, que é abrigo, alimento, né, água e local de nidificação. É importante atender a essas 4 coisas que a ave busca, né, no seu projeto de birdscape. E o propósito do birdscaping é a sensibilização, né, a preservação, porque quando você cria um jardim, você está preservando, né? O paisagismo por um mundo melhor. Depois eu vou explicar mais à frente o que quer dizer isso. E sustentabilidade. Então, esse é o propósito do birdscape, né?
Com isso, você tem cidades verdes vivas, aves presentes. O que é isso? Que eu acredito que cada canto da sua cidade, praças, qualquer espaço que você tiver, se você desenvolver um projeto de birdscape, além da vida das árvores, você também vai ter aves presentes, outro tipo de vida, como insetos, e aquilo que eu falei, o mini santuário, né? E o primeiro passo do birdscaping, esse é o passo mais importante, contemplar todas as necessidades, né, que eu falei anterior, com atenção e cuidado. Você tem, vamos supor, você comprou uma área, um sítio numa área que está em transição, Cerrado e Mata Atlântica. A primeira coisa que você tem que fazer é chegar no local e descobrir o bioma. Ah, eu estou no bioma X, ou eu estou em transição, tal. O que você tem que fazer? Você começar a observar o que tem ao seu redor, quais as árvores, quais as aves que ali chegam, quais o tipo de vida que tem ali. Só depois disso é que você vai conseguir pensar num projeto, ou seja, você tem que primeiro fazer esse, eu digo, de pré-levantamento, né? E ali não é um dia só. Você comprou o local, você tem que ir mais vezes e tal, e tá observando ali o que ali chega. Esse é o primeiro passo, importantíssimo, né, para se desenvolver. O segundo passo é o levantamento de dados do ambiente. O que é isso? Primeiro, que eu igual falei anteriormente, é o bioma. Segundo, análise do solo, isso é importantíssimo, porque você não pode chegar e plantar sem ter uma análise do solo, porque você não vai saber as características físico-químicas daquela planta, a necessidade que ela tem. Então, é importante você fazer esse análise do solo. Depois, você medir a temperatura do solo e do local. A velocidade dos ventos, isso é muito importante também. Isso não é feito também só um dia, né? A luminosidade, né? A intensidade de luz daquele local. Acho que todo paisagista, se tiver algum paisagista assistindo, ele sabe que isso é importante, né? E a umidade do ar e do solo. Outra coisa interessante se você comprou a área, você pode ir no site, o Santo Google, né? E ver o mapa do clima daquela região. Então, ali você tem essas velocidades, você tem, às vezes, a temperatura, né? Então, é muito importante isso para se estar elaborando o projeto de birdscape. Agora, o terceiro passo são as fontes de alimentos que você pode estar ofertando à ave. Ela pode ser natural ou suplementar, como os alimentadores e comedouros. Eu sou a favor, né? Eu particularmente prefiro natural, né? Os alimentos comuns para atrair as aves são sementes, são néctar, né? Que as biqueiras, são frutas, né? Que você tem, e os insetos, que você tem pequenas larvas, que é o tenébrio, né? Que você compra isso nessas casas de pet ou casa de produtos agropecuários, você vai achar essa tenébrio, às vezes viva ou às vezes já desidratadas, né? Isso, para mim, é um banquete para as aves, elas ficam fascinadas com essas larvinhas, né? E é uma forma natural também de você estar ofertando as espécies, né? Além disso, como eu disse, optar por plantar ao natural, né? Inserir plantas. Plantas nativas. Por que oferecer, de preferência, nativas? Tem muitas exóticas que atraem, são assim, fascinantes, mas vamos optar por nativas, já que você está no Brasil, tem uma diversidade imensa de plantas, né? Então, eu sugiro por plantas nativas,
de que floresçam e frutificam em diferentes épocas do ano. Por quê? Porque você vai ter uma oferta maior e você não vai deixar nunca de ter as aves chegando ali, né? Então, você optar por plantas nativas. Os alimentadores. Eu sugiro colocá-los no período de escassez de alimento, que é o inverno, né? É um período fraco, né, de oferta, né, de alimentos, de insetos, algumas plantas não frutificam, né, não cresce, não desenvolve nessa época para ofertar. Outra coisa é colocar alimentos frescos e saudáveis todos os dias, né? Você trocar, não deixar um alimento lá de um dia para o outro. Tem muitos comedores que eu tenho observado que as pessoas deixam ali e vai fermentar e causa uma série de problemas para a ave. Então, quando se pensa em comedouro, temos que ser muito responsáveis, né? Você está lidando com vidas, não é só porque uma ave não deixa de ser uma vida, né? Então, a gente tem que ser muito responsáveis. E outra coisa é olhar a procedência, né? Se você compra lá grãos, por exemplo, alpiste, semente de girassol, olhar bem a procedência desses alimentos que você vai colocar. Estar atentos às aves que chegam doentes, isso é muito importante, porque tem muita ave que chega com esse problema nos comedouros, eu tenho observado isso também, né? Identificar as principais doenças. Por exemplo, a conjuntivite micoplasmática. O que é isso? É uma doença ocular. Os olhos ficam vermelhos, né, inchados e lacrimejando e com algumas crostas próximo dos olhos. Não sei se alguém aí já fotografou, já observou esse tipo na ave, essa coisa na ave, que é a conjuntivite. Outra coisa é a salmonelose, que é que é isso? As aves aparecem, às vezes, no comedouro, magras, né? Ou gordas, com pálpebras inchadas e letárgicas. Aquelas que você chega fácil dela, assim, e então você tem que... Isso já é um caso para você ficar bem atenta a esse tipo de doença que é a salmonela. A outra é a varíola aviária, que é muito comum. É o tipo mais comum de doença que você vê nas aves, né? O que é? É um crescimento semelhante a uma verruga, né? Nas áreas que não tem penas, né? Às vezes na patinha, né? Às vezes próximo ao bico, é onde tem ausência de penas. Então, a gente tem que ficar muito, muito atenta a esse tipo de ave que chega ali. Por isso, a importância de se limpar bem, fazer asepsia todos os dias, seja a biqueira, seja o comedouro. Então, tem que estar sempre atento a isso, né? A esse tipo de doenças. Outra coisa é os recursos hídricos, né? Eu chamo de recursos hídricos você ofertar, por exemplo, bebedouros, que eu acabei de falar, as biqueiras, né? Para aves, não só as biqueiras para beija-flores, né? Bebedouros mesmo, com a água. Então, você pode ofertar com aquelas vasilhinhas que você já encontra no mercado, né? Aqueles bebedourozinhos. Você pode pôr banheirinhas, que eu falo banheiras, são tudo em pequena proporção, isso aí que está escrito no slide. As banheirinhas são aqueles pratinhos mesmo de fundo de vaso, né? Você pode estar ali ofertando e trocar, coitadinha, né? Porque a ave vai ficar lá o troço até verde. Não, você tem que estar sempre limpando, né? O lago, que eu falo, lago em pequena proporção também, aquelas quedinhas d'água, se você encontra fontes, né? As cachoeiras, você encontra aí no mercado vários tipos de fonte. Isso é excelente para atrair a ave.
e criar um lago, nada mais bonito, né? Igual vocês estão vendo aí, esse foi um projeto meu de um lago, né? Essa interação aí da ave com os peixes, né? Ali nesse pequeno lago, você tem umas pocinhas, né? Que eu projetei para que a ave pode chegar, né? Que a ave ela não vai num lago muito grande, ela vai numa coisa pequenininha que ela se sente segura. Então, esse laguinho aí, você não tem só a vida das aves, você tem peixes, você tem libélulas, você tem borboletas, né? Esse é o mini santuário que eu digo, né? E então é importante você projetar. Esse exemplo aí é um senhor que tem uma pousada aqui próxima a BH. Ele tinha, eu passei, vi um pé de jabuticaba que ele tem e vi ali uma quantidade de espécie ali, saíra, tal. Aí eu entrei, conversei com ele, foi muito simpático, me recebeu muito bem e troquei ali, passei o dia com ele trocando ideias. E aí eu vi no quintal dele o que ele teria de material que possa estar ofertando, né? Aí ele achou essa pedra aí, nós achamos essa tigela aí quebrada feita de panela esqueci o nome agora do material que é muito fabricado aqui em Ouro Preto, né? E Pedra aí a sabão. gente pedra sabão, isso. Aí nós fizemos isso aí. E aí ele foi plantando, eu fui indicando. Hoje eu passei lá tem pouco tempo. Ele feliz da vida, assim. Ele falou não só de hóspede que aumentou, como de vida. Ele falou que está chegando várias espécies que ele mesmo não sabe. Ele fala, chega um azul aqui, com uma máscara negra, chega isso, chega aquilo. Então, assim, você vê a satisfação da pessoa e em estar, além de estar recebendo essas criaturinhas, que para mim são mágicas, ele aumentou o número de hóspedes, porque leva à contemplação. Quando você projeta um paisagismo de birdscape, leva qualquer um à contemplação, tira qualquer um do estresse, né, da ansiedade. É muito importante a fonte de água ser um laguinho, uma fonte. Outro exemplo aí é um senhor que tem uma fazenda também perto de Minas. Ele usou lá aqueles arados, né, aquelas pás de arado, que muita gente usa para fazer carne, né? Eu esqueci o nome que fala isso aí. O que ele fez? Ele usou para fazer esse bebedouro. Achei super interessante. E ele pôs um ponto estratégico, porque ele pôs próximo à sombra. Tudo isso é importante verificar, não é só chegar ali e colocar. Que em determinada hora vai mudando, né, o sol, ela esquenta e mantém uma certa temperatura necessária para a ave, né? Eu achei, sim, isso é muito importante, eu acho que todo mundo tem que pensar nisso aí, a hora que projetar não é fácil, né? Bom, é isso. O quinto passo é em relação ao abrigo. Devemos pensar em locais seguros, livres dos predadores e da intempérie. Ou seja, quando você vai projetar um jardim, você tem que pensar nisso. É um ponto importante, né? É você pensar, poxa, eu vou fazer aqui, eu vou plantar uma árvore X que ela vai atrair X. Mas e aí? Se eu tenho gato, se eu tenho cachorro, né? Eu sei que estamos todos conectados, né? Você não tem que deixar prender o seu cãozinho, prender seu gato. É você pensar em estratégia, isso vai depender do local, isso vai depender da análise, né? De onde você vai plantar, mas pensar muito nisso, né? Nesse local. E você pode também usar plantas que levam a fazer o seu ninho, como você pode ofertar ninhos artificiais. Por exemplo, igual está aí no slide, pessoas que usam cabaça, né? Esse ninho eu fiz lá para um clube aqui em Belo Horizonte,
aproveitei as cabaças. Então, a gente fez esse ninho aí e deu ibope, viu? Esse ninho aí. Teve até disputa de ave aí nesse ninho. Outro que são, eles usam as, as casinhas aí de barro, né? Tem vários materiais, você pode fazer de telinha, você pode usar telinha, se você confecciona, né? Então, assim, sempre procurar proteger a ave e não pôr também numa árvore que numa ventania ele vai estar suscetível a cair. Então, você tem que estar sempre pensando nisso aí. Então, volto a falar, projetar um jardim de birdscape, você tem que pensar muito, né? Não é só chegar e fazer lá e colocar, não. Além dos ninhos, né? Você tem os comedouros. Eu, particularmente, eu prefiro os comedouros mais naturais possíveis, né? Ali, onde está a rolinha roxa, a gente tem um comedouro que é feito de casca de árvores, uma coisa simples e muito frequentado também. O outro, eu fui cortando lá, eu e o rapaz, isso também é lá no clube, eu fui cortando as árvores, os galinhos de árvores mortas que a gente encontrou na mata e foi cortando e criamos esse comedouro aí. O de baixo é também natural, feito de eucalipto imunizado, que foi feito lá nessa pousadinha que o senhor fez aquela... Também foi projetado, né? Eu que desenhei esse comedouro aí, e nós conseguimos fazer e deu bons resultados aí, né? Então é isso, tem que pensar muito nos pontos estratégicos, né? O próximo passo é inserir plantas em camadas. O que é isso? Isso é no projeto paisagístico e na elaboração, é você colocar árvores de diferentes portes. Por exemplo, você em determinada... Tudo também, volto a falar, tudo bem pensado, né? Você tem que ver o local. Depois que você faça aquelas medições que você levanta tudo, aí sim você vai começar a parte de inserir. Vou pôr a árvore X. Qual o tamanho dessa árvore? Eu vou pôr a trepadeira em tal lugar, né? Então, aí você tem árvores, trepadeira, arbustos e herbáceas. Esses arbustos são muito importantes porque ajudam a ave ela até fazer ninho e, ao mesmo tempo, ela chega tímida, né? Principalmente os ralídeos, né? Aves rasteiras. Então, assim, ela chega, ela observa primeiro a ave, né? Até mesmo o comedouro, o bebedouro, voltando lá atrás, você tem que planejar. Você não vai pôr um comedouro livre, assim, num local assim aberto, porque você vai ter o predador, né? Então, aquilo que eu falo é estar sempre atento a isso aí. E em camadas, isso aí já vai no projeto, né? Você tem que pensar o local, né? Então, desde árvores, trepadeiras, arbustos e herbáceas. E que tem herbáceas muito importantes para as aves, são até medicinais, né? O próximo passo é um exemplo aí um projetinho que eu fiz, para você ter ideia, isso aí é 4,5 por 4. É um espaço pequeno, né, que essa pessoa tem. Eu projetei para ela lá umas hortinhas, que ela queria ter horta. O alecrim atrai também, atrai beija-flor, né, quando ele dá a floração dele, né? E tem algumas espécies aí, por exemplo, a alface, que dá o pendão, isso também atrai. Eu projetei o lago, né? Tudo aí foi estratégico, pensando por se tratar de um espaço pequeno, num local que tem muitas casas, mas isso não impede de você estar criando um mini santuário e estar recebendo visitas constantes no seu jardim, né? Então, aqui um exemplo, né, do livro The Big Garden, The Bird Garden, que também é para mostrar, ilustrar aí para vocês o que é feito em camadas. Nós temos ao fundo as árvores, depois os arbustos, as herbáceas, né?
Então, assim, foi estrategicamente aí elaborado, não simplesmente chegou e foi plantando, né? Isso aí é para ter ideia de quando eu falo das camadas, né? E tem um outro exemplo aí que vocês vão ver, sempre, não sei se observaram, sempre um lago. Isso é muito importante, água, né? É importante demais. Isso aí é um exemplo de um jardim num local desértico, né? Vamos imaginar aí uma caatinga, né? Ou um cerrado, onde a gente tem plantas lá, cactáceas, né? Que também atrai, tem muitas cactáceas que atrai. Então aí vai da imaginação da pessoa, do que ela quer, do que tipo que ela quer receber, né? De onde ela está, que bioma, né? Então é isso. Esse é um exemplo para vocês saberem. Aqui é um pouco da ecologia das aves, né? Como as aves é um grupo mais estudado para fins de preservação ambiental, porque elas são importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, né? Elas são bioindicadoras, né? São dispersoras de sementes e agentes polinizadoras, né? Então, é interessante essa ecologia, né, essa interação. Então, as aves, por isso que eu falo, a gente tem que estar sempre preservando, sempre criando espaço para elas, né? Que como elas são importantíssimas para a gente. E o próximo passo, além disso, elas são reguladoras, né, da população de suas presas. Acaba insetos, né? Elas acabam diminuindo é, o número, né, da população. Como eu disse anterior, são bioindicadoras por serem sensíveis à alteração de seu habitat. Né? Ela indica mesmo quando está alguma coisa estranha ali no local. Eu costumo dizer, né, podemos dizer que as aves são exímias jardineiras, porque elas que saem plantando a mata que a gente tem hoje, não só ela, como outras espécies da fauna, que são importantíssimas, são exímias jardineiras, né, as aves. Então, mais um motivo de ter os jardins. Aí são algumas espécies, né, que é o bico de veludo, né, se alimentando da fruta da cerejeira do mato. Nós temos aqui na nossa região, que é Campos Ferruginosos, nós temos o gervão, que é muito procurado por orelha violeta, pelo gravatinha verde, né, que é lá no nosso parque aqui, Rola Moça, e essa foto foi feita lá, né, ela se alimentando do néctar do gervão. O outro é o periquitão, se alimentando do fruto da palmeira licuri. Isso é numa pousada que ela tem essa preocupação, essa pousada chama Prana Loren, essa pousada é em Santo Antônio do Leite. Assim, a proprietária tem esse foco, né? Além de ser uma pousada que só come coisas naturais, ela tem essa preocupação, né? Então, isso é para ilustrar, para você ver que quantidade de coisa que você tem para plantar e ofertar, né? O próximo aí é o beija-flor tesoura, né? Visitando a flor do mulungu. A outra é a escova de garrafa. Essa árvore é muito, muito, muito usada em paisagismo de birdscape. Ela é muito atrativa, né? Para as aves. E a outra ali que eu achei assim, eu fiquei até estranhei isso, é uma bandoleta, né? Apesar que a fonte de alimento dela é mais insetos, né? Mas eu estranhei essa foto, ela bebendo lá no fundinho da plantinha o néctar da flor do piqui. Isso para mim foi uma surpresa, assim. Eu nunca vi a bandoleta, né? Esse tipo de comportamento aí se alimentando do néctar da
flor do piqui. Fiquei surpresa, maravilhada, né? Mais uma coisa para inserir. Os benefícios dos birdscape, eu listo alguns, que é o aumento do número de espécies a visitar o seu jardim. Com certeza, a hora que você elaborar o seu projeto, né? Desenvolver esse projeto, seja em qualquer pedaço que você tiver, você vai ter várias espécies visitando o seu jardim. Ela contribui também para um ambiente saudável, bonito e natural. Se você projeta um jardim, além de atrativo para as aves, né, com aquela harmonia, você vai ter um lugar saudável, vai ter um lugar bonito, né, e contemplativo, né? Então, esses são os benefícios, eu listo mais alguns aí, que são também, um passatempo, né, tranquilo, né, diminui o estresse, aquilo que eu falei, leva a contemplação e leva mesmo a pessoa que é antenada. Eu tenho relatos de pessoas que, pássaro aí vem esses bichinhos aí, não dava muita atenção. Depois que a gente começou a conversar, eu tenho feito muitos projetos fiz Votorantim, ArcelorMittal, pousadas, né, hotéis, fazendas, então eles estão vendo um outro foco, né? Estão vendo que tem pessoas que se hospedam e voltam várias vezes porque ficam maravilhados com as espécies do relaxamento. Tem relatos de pessoas que curaram depressão, né? Com observação, de estar num jardim bem projetado, né? Outro benefício que é aquilo que eu falei, controla a população de insetos. E um outro que eu acho que muita gente partiu por isso aí, estimula a arte de fotografia. Você começa a se interessar por fotografia e imergir nesse campo vasto, né, da fotografia. O birdscaping, para mim, é uma forma de retribuir, mesmo que seja em pequena escala, aquilo que foi tirado, que é o habitat, né, a perda do habitat das aves. Então, assim, ele contribui muito, gente, muito mesmo. Vocês não imaginam, que eu acho que toda prefeitura, toda cidade deveria pensar mais nas suas praças, não só colocar, inserir lá plantas e acabou. Não, criar um mini santuário, isso é muito importante. Você vai ver como que vai mudar o padrão de nível de vida dessas pessoas, de estresse. Você senta, você passa, você nem vê a hora passar. Então, o birdscaping é isso aí para mim, sabe? É uma forma de contribuir em todos os sentidos. Eu acho que eu tenho mais uma fala aí que eu coloco também, né? É importante, por isso, é isso que eu acabei de falar aí, é importante reforçar a importância do birdscape por um mundo melhor, e fica melhor mesmo, né? Para a continuidade, para você manter a vida dessas espécies, né? Eu sou suspeita porque eu amo de paixão, não é à toa que eu fiz o birdscape, especializei nisso aí, né? Tem sido muito procurada, né, para desenvolver esse tipo, não só pessoas físicas, né, casa, tal, hotéis, fazendas, empresas que às vezes têm lá uma unidade de conservação, que possa receber, que tem um trabalho de receber ali antes de chegar para sair para as trilhas. Então, é muito importante. E a gente faz com que isso torne um mundo melhor. Essa é a minha mensagem que eu tenho para passar para vocês, do Birdscape. É isso. Então, nós vamos às perguntas agora, né? Vamos colocar as perguntinhas aqui na tela. Eu tive que colocar o óculos, porque depois dos 25 anos não tem mais como fazer nada sem óculos, tá? Vamos Aqui, lá. ó.
Olha aqui. Tem jeito, né? Não tem como. Peguei. O braço Dani, já não acompanha. Marília, vamos colocar as perguntas. Eu vi que tem Já, algumas bem interessantes. já vou colocar, só um minutinho. Mas, de qualquer jeito, tem o Verde Conecta está falando aqui de uma entrevista. Eu queria ouvir a Claudinha falando um pouquinho dessa entrevista. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Uma entrevista super legal com a Cláudia no canal Verde Conecta. Você não quer falar um pouquinho? Dessa entrevista? Isso, conta pra gente. Sim, essa entrevista foi feita com a Ana Paula Fonteboa, que é uma das proprietárias do Verde Conecta. Ela me convidou para fazer essa entrevista, foi super bacana, foi agradável. O local também muito verde e, assim, foi legal porque as pessoas estão começando a descobrir, né, essa coisa do paisagismo voltado para atrair. E ela fez perguntas interessantes lá, principalmente da observação de aves com relação ao birdscape, né? Então, assim, foi demais essa entrevista, eu gostei demais. E eu pude falar um pouco, né, de quando tudo começou na minha vida, em que a Silvia até falou um pouco aí, mas desde 8 anos de idade eu comecei a despertar por aves. Tinha um tio, né, para avaliar, era gaioleiro, que na época era muito comum isso aí, né? Não tinha essa atenção voltada hoje para a preservação, essa coisa. E aí eu ficava ali, né, maravilhada, vendo ele cuidar dos passarinhos. Eu ficava assim, não, ele perdia tanto tempo, e soprava lá o alpiste, e não sei o quê, e trocava aguinha, e lavava aquilo ali. Mas eu ficava fascinada, não só de ver esse cuidado que ele tinha, apesar de ser em gaiola, as cores das aves, né? Os cantos, aquilo ali me fascinava. E aí eu fiquei um pouco parada, né? Aí você cresce, vira adolescente, aí já começa a ter outros gostos e deixa isso meio que de lado, né? E depois, igual a Silvia comentou aí, que eu fui para os Estados Unidos, é que me despertou mais, né? Do tal do Alfonso lá. Conta essa história do Afonso. Eu tô lá na Marina, né? E tô ouvindo um senhor gritando, Alfonso, Alfonso. Eu falei, mas que tanto que grita esse Alfonso? Eu tenho que ver o que é isso. Aí eu desci do veleiro, fui ver, era pelicano. Naquilo ali eu endoidei, sinceridade, eu endoidei. Falei, nossa, que coisa louca e tal. Aí sim, eu comecei, aí despertou, né? Eu comecei a sair para as praças, né? Aí comprei uma câmerazinha, aqui no Brasil, eu estava com uma Pentax K1000, e na época já estava saindo a digital. Falei, não, eu tenho que trocar essa câmera. Consegui trocar, peguei uma digital, aí foi direto, como que eu estou até hoje, né? E eu falo um pouco nessa entrevista que a Ana pergunta, como surgiu a EcoAves. E foi um negócio muito engraçado, porque quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu tenho um amigo, Maurício, que é do ICMBio, e eu falava com ele, Maurício, a gente tem que montar um grupo de observadores, tal, para a gente sair e observar. E eu fui no primeiro avistar, que eu acho que foi em 2006, eu lembro que foi no SESI, ou SESC, algo assim, foi em 2006, eu acho, tenho quase certeza. E eu fui nesse primeiro avistar, e aí eu tinha o Digiscope, já estava usando na época o Digiscope. E era o Henrique, Carlos Henrique, que hoje ele é biólogo, né? Era eu e ele que tinha o Digiscope, e uma moça de Santa Catarina, que eu não recordo o nome, ficaram sabendo de mim nesse avistar, e ligaram, e aí me chamaram para fundar a EcoAves. Assim, imagina a alegria, né? Criar um grupo. E como agora a gente está criando as Bird Ladies Minas Gerais, né? Para você falar sobre as Bird Ladies. Para quem não sabe, aquelas camisetas das Bird Ladies aqui em São Paulo foi presente da Cláudia. Ela trouxe lá de Belo Horizonte para a gente usar aqui durante as edições de São Paulo. E aproveitando isso,
ela criou as Bird Ladies lá em Belo Horizonte. Conta um pouco disso para a gente. Íamos fazer o levantamento, íamos fazer a apresentação em outubro. Aí veio a pandemia, né? Deixou meio que atrasado nossos planos, mas agora, se Deus quiser, com essa vacina aí, tudo, nós vamos lançar essas Bird Ladies. Inclusive, fui desafiada pelo presidente da Ecoaves a lançar um livro de causos, porque nessa saída com a mulherada tem muita coisa interessante, muito caso engraçado, né? E que é legal você contar. Então, as Bird Ladies é para isso, não é só para falar, nós vimos a ave X, é lógico que você tem trocar experiências, conhecimentos, mas esses causos engraçados que é demais. Eu tenho um caso com a Cláudia que foi o seguinte: eu fui para Belo Horizonte para passarinhar com um amigo. Esse amigo acabou me enrolando, teve outro compromisso, e eu fiquei na mão, não sabia o que fazer. Aí eu conheci a Cláudia, o que a Cláudia fez? Foi lá me buscar no hotel, saímos passarinhar, fomos lá naquela pousada, né, daquela sua amiga maravilhosa. Essa que eu citei, a Prana Lore. E, nossa, foi um fim de semana maravilhoso, com direito à corujada, com tudo, lembra só? Foi demais. Colocar nesse livro, né? Fora nosso passeio, né? Diamantina, Ouro Preto, Estrada Real. Eu quero fazer o resto da Estrada Real. Agora de Ouro Preto está incompleto. De Ouro Preto a Paraty. Mas vamos lá, o pessoal está guardando as perguntas. Vamos lá. Sandra Trevisan perguntou: implantar jardins assim pode contribuir para a restauração de ecossistema? Pode sim, com certeza. Ajuda muito na restauração, porque você está trabalhando com nativas, né? O foco maior são as nativas. Com certeza ajuda. Ok, beleza. Obrigada. A próxima. A gente vai botando aqui, enquanto isso a gente vai lembrando. O Daniel Melo, do Rio de Janeiro, ele tem uma pergunta para o final. Em caso de ter visitado os comedouros, uma ave com alguma das doenças que você citou, o que a gente faz? O primeiro passo o que tem que fazer mesmo é a asepsia, né? Você lavar ali com solução com água sanitária, né? Retirar a ave, eu não sei, isso aí é os biólogos que vão dizer, eu acredito que não, não tem como você pegar a ave e levar para algum lugar, um veterinário e tal. Isso aí são os biólogos que vão poder dizer. Mas eu falo sempre da asepsia. Você tem que estar sempre limpando aquele local para não haver contaminação. Caso ela chegue, e não contaminar o outro. Então, por isso a importância da limpeza. É igual a gente hoje com o coronavírus, né? O álcool, você tem que estar sempre passando álcool, só falta a gente agora tomar álcool 70, porque para se proteger, né? Então, é a mesma coisa, é essa asepsia que eu bato sempre, que se deve fazer, tem um preparozinho, né? A soluçãozinha que você faz, e é isso. Agora, com relação a retirar a ave, isso aí eu deixo para os biólogos. O Matheus Augusto já falou lá embaixo. Opa, biólogos online aqui. Vamos lá. Agora tem uma pergunta dessa pessoinha linda, que eu acho assim, ó, cabelinho novo aqui, tal da Silvia Linhares. Ela pergunta: você recomenda algum livro específico sobre plantas para que a gente possa adequar o jardim ao bioma? Você não trazer uma planta lá da Amazonas e plantar aqui no Cerrado ou na Mata Dentro? E se trouxer, pouca chance de sobreviver, porque você está tirando de um bioma e trazendo para o outro. Sim, por isso que eu falo lá, fazer análise do solo. Isso é muito importante, porque a composição físico-química daquele solo, né, da planta, o que ela vai precisar, não tem como. Tem muita gente que sai, eu fui lá no matinho e tal, e trouxe a plantinha, morreu. Morreu por quê, né? Porque você trouxe de um ambiente para outro, sem ter feito a análise do solo, as plantas não vão sobreviver. Eu não recomendo isso. Hoje nós temos muitas empresas, produtores de nativas, né? Eu não recomendo arrancar e replantar isso em outro local, né? Temos livros
De birdscape nós não temos no Brasil, inclusive eu estou para lançar eu com o Elbert e o nosso fotógrafo Tiago De Gasperi, nós vamos lançar um livro aí de birdscape que o Brasil não tem. Mas de planta, o que eu conheço é do Marcelo Kuhlmann, que é aquele plantas atrativo para as aves do Cerrado. Esse é o único que eu conheço, assim, que está bem específico para isso, que ele fala lá, ele fala da planta e fala que a ave que atrai. Então, esse é o livro do Marcelo Kuhlmann. Acho que muita gente já deve ter visto ele aí nas redes sociais, né? O Marcelo, os livros do Marcelo. A Daniela Maia, ela está perguntando, alguém saberia dizer se existem plantas que promovem um efeito contrário, ou seja, que afasta a ave? Olha, tem plantas que não são benéficas, né? É o que ela fala. Mas a ave é recomendada para o jardim, né? Não, isso aí é até meio assim, meio complicado dizer, porque tem plantas que são benéficas e outras não, mas isso não quer dizer que a ave ela vai evitar, porque as aves elas são inteligentes, elas podem chegar ali e evitar. Por exemplo, como a mamona, né? A gente tem a mamona aí que é uma planta, muita gente considera ela invasora, isso, mas por um lado é uma planta benéfica, onde é feito vários remédios, é uma planta medicinal, mas tem ave que chega e ela não vai comer. A ave, o bicho é inteligente. Tem plantas, sim, que realmente são tóxicas, né? Principalmente para o ser humano. Então, quando você vai projetar um jardim, tudo isso entra em questão, né? Que planta você vai inserir, né? Aqui é uma pergunta da Tânia, ela esteve na região de Miguel Pereira, a Tânia Rinciardi, nossa amiga, que foi um prazer para o Calafate. Ela ficou muito triste, pois ela percebeu o hábito de prender pássaros na gaiola. Aí ela está perguntando se tem na live alguém da região, lá do Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos bastante pessoas do Rio de Janeiro. Aí que possa te responder isso aí, Tânia. É triste no tempo de hoje você ver pessoas que têm essa mentalidade ainda de prender a ave. É um egoísmo que eu não consigo compreender isso. Não consigo. A Cíntia Badaró Pedroso, essa eu estou lendo aqui do lado, tá? Ela falou para você falar um pouquinho de novo sobre aquelas 3 doenças. Sim, é a conjuntivite micoplasmática, né? É uma doença ocular que causa os olhos ficam vermelhos, né? Inchados, lacrimejando ou com crostas, né? Nos olhinhos. Tem também a salmonela, né? Que é a contaminação. A ave pode parecer magras ou gordas. E eu já vi mesmo aquelas aves que às vezes você acha que ela está inchada, gordinha, né? E as pálpebras ficam inchadas, né? E letárgicas, aquelas que você chega perto, que ela não demonstra movimento. Você pode observar isso. Eu nunca cheguei a ver esse tipo de ave assim em comedouros. Eu já vi na mata, né? A ave já com essa doença e ela fica fácil de ser abordada, de você pegar, né? E a varíola é a mais comum de todas, né? Que aparecem as verruguinhas, né? Nas patinhas, onde não há penas. Então, são essas 3 tipos de coisa, é ficar atento que o que você tem que fazer é a asepsia. Com relação a tirar a ave, aí eu deixo para os biólogos. Tá. A Franciane Pereira está perguntando, dizendo que ela tem muitos problemas com pombos no comedouro e ela não sabe como agir. Você tem alguma dica que possa ajudar? De pombos? Pombos domésticos, que ela está dizendo? Isso, pombos domésticos. Pombo doméstico é um bichinho meio cabuloso, né? De doenças e tal.
E, sinceridade, eu não sei como te dizer o que fazer para tirar do comedouro. Eu volto a frisar, a asepsia chegou, infelizmente, né, ele vai competir lá, mas chegou, você tem que fazer a asepsia do local. Isso aí também eu deixo para os biólogos. Ok. Verdes Atlântica, foto de aves e edição de imagens. Está perguntando, uma dica. Qual planta mais atrai aves na região da Serra da Mantiqueira? Ixi, Birds Atlântico, tem várias plantas, principalmente aí da Serra da Mantiqueira, né? Você tem o grume-chama, né? É uma planta excelente, né? Ela ocorre no Cerrado e ocorre em Mata Atlântica. É uma planta rica, atrai muito. Deixa eu. Não estou lembrada agora aqui de outras. A que me veio à mente foi essa, mas você tem uma. Ixi, você tem um campo vasto aí de plantas que eu posso te responder depois. Deixa aí seu contato que eu posso te mandar por e-mail. Se puder deixar o seu e-mail aí, eu te mando. O que mais? O pessoal está indicando livros, né, que atrai, da Silvia Nishida, que é um livro que fala de plantas nativas, exótica, época de floração, frutificação, né? Ó, que legal. Legal, eu não sabia da existência. Vou comprar esse livro. Legal, tá vendo? Isso vai ficar salvo lá para depois eu saber, né, Silvio? Vai sim. Beleza. Bom, Marília, eu acho que encerramos as perguntas. Isso, e tem muitos elogios da sua apresentação e muitas sugestões. As lives ficam sempre salvas no canal Avistar, os comentários estão todos ali, dá para a gente fazer um monte de pesquisa aí pelo que o pessoal passou. Tem uma última pergunta, se você quiser responder aqui, ó, eu vou pôr aqui para a gente. Quais as plantas? Que você indica para poucos espaços, janelas, para quem mora em apartamento. Sim, tem plantas pendentes, né, que tem na época da floração, para apartamento. Você pode ter frutíferas em apartamento também, né, em vasos. Hoje você tem várias frutíferas que você pode ter em vaso, né, que são atrativos. Deixa eu pensar, você tem o brinco de princesa, né, que é pendente também. Várias Juliana Oliveira, várias espécies. Deixa também seu e-mail que eu te passo uma relação. Ótimo. Então, eu acho que essa interação, ela é muito importante, né? E a gente aproveita bastante, né? O pessoal está falando lá, a Verde Conecta está falando das Sucélias, né? Está falando de várias outras, enfim. Aí eu acho que é importante agora vocês falarem o tchau, né? A Cláudia e a despedida, as palavras finais de vocês, tá? Eu quero só dizer assim, para assistirem o Verde Conecta, que é muito interessante o canal, né? É um canal voltado para paisagismo, mas tem vários temas, porque Verde Conecta, né? A gente está conectado em tudo, então acho interessante assistirem esse canal, visitar esse canal aí. Bom, o que eu posso dizer é que agradecer pelo convite de estar aqui participando dessa live. Foi minha primeira live da vida, né? Já entrei em 2021 fazendo live. Espero que eu tenha passado alguma coisa, né, para vocês e que eu estou à disposição. Qualquer dúvida, vai estar aí o meu contato, pode me mandar, eu terei o maior prazer em ajudar, em esclarecer o que for, ok? E agradecer a você, Marília, a você, Silvia, estou te esperando para caminho da Estrada Real. Ouro Preto para... Vai faltar Silvia em 2021. Isso, e agradecer ao Guto pelo convite, a vocês pelo convite, e que estou à disposição. Muito obrigada.
De nada, Claudinha. E como você acabou de dizer, o verde conecta e o avistar conecta também. Conecta, Estamos sim. todos conectados nessa coisa linda que Sim, são os sim. passarinhos, a nossa natureza. Amanhã temos mais e eu espero que a de hoje é só a primeira e que nós tenhamos muitas durante o ano para poder compartilhar esse conhecimento, para poder compartilhar essa amizade, esse amor que une a gente pela nossa natureza, tendo como objeto os nossos penozinhos, os nossos Sim. passarinhos. Falo que tem muito lugar que eu quero voltar, tem muito lugar novo para conhecer. Eu brinquei hoje com minhas amigas ali falando, vai faltar Silvia em 2021, 2022, nos próximos anos, porque eu não vou dar conta de ir para todos os lugares. Mas Belo Horizonte já está na minha lista, eu só não fui, você sabe por quê, né? Então, em breve... Estamos aqui. Ok. Marília, Mas, com você. Cláudia, foi muito importante a sua fala, as pessoas elogiando demais, tanto o tema como a sua apresentação. Eu acho que vale muito a pena e a gente vai voltar a falar sobre isso, com certeza, aqui no canal mesmo, tá? Sim. Eu agora vou lembrar a todos, agradecer a presença de todo mundo aqui. Silvia, obrigada pela apresentação. Vou agradecer a presença de todo mundo e também lembrar que amanhã e depois, dia 21 e 22, nós teremos a homenagem ao naturalista Santos D'Angelo, tá? Venham para que amanhã, às 20 horas, a gente vai estar aqui, tá bem? Estaremos presentes. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu que agradeço, boa noite. Bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa live com a Cláudia Rodrigues, que além de ser uma exímia observadora de pássaros, é também uma grande fotógrafa. Os nossos agradecimentos à Avistar Brasil, que nos cedeu gentilmente essa live. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. A gente se encontra aqui no próximo episódio. Até lá!